E o que ele viu não era reconhecível como um pé humano. A pele dos pés da Kylie parecia... Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Esse caso aqui é explosivo e eu fiz uma pesquisa completa para trazer todas as informações para vocês. Na verdade, eu não achava que veria um caso assim de novo, desde o caso que eu gravei no ano passado, que foi a menina que derreteu no sofá. E essa história, ela chocou, inclusive eu tive uma opinião muito diferente da reação natural da maior parte das pessoas, mas hoje aqui as coisas vão um pouco para outro caminho. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitos pontos para discutir, inclusive na minha análise final. Lembrando que eu gostaria de recomendar para você um caso muito bom, que é o caso da Victoria Klimb. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. É uma história que mostra, assim, de forma sem precedentes, como a situação envolvendo o Conselho Tutelar, o Serviço de Assistência Social, pode sair dos trilhos em uma história horripilante. Esse é um dos casos mais fortes que eu já gravei envolvendo menores nesse pé, e eu tenho certeza que você vai gostar, e muito, principalmente por conta da análise final, que tem muita coisa lá que eu digo, e eu tenho certeza que vai te agregar em muito, tá bom? Nesse momento eu já gostaria de agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E hoje eu tenho aqui a Osana Paula, inclusive ela é uma assistente social muito gentil. Ela já participou de todos os vídeos que envolvem essa área e ela traz comentários excelentes, e eu gostaria de agradecer muito a presença dela aqui. E também a Célia Siqueira Laranja, que fez uma contribuição pelo Pix. Eu agradeço a gentileza, eu espero que vocês possam ser retribuídas de diversas maneiras e formas. Eu agradeço por estarem aqui contribuindo com o canal. E lembrando que se você quiser, você pode encontrar todas as atrações dessa série aqui e de outras também na página inicial. Vai lá, faz um tour, são playlists organizadíssimas, incluindo a série Na Mira, que tem dezenas de episódios, e você vai encontrar tudo sem o menor problema, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Bom, esse caso se passa no País de Gales com a Kaylee Louise Tifford, que era uma garota de 16 anos que morava em Newton Ponds. E os seus pais são o Alan Tifford, que trabalhava como funcionário de mudança, e a Sarah Jane Lyndall Jones. O casal, o pai tem 44 anos e a Sarah tem 39. Além da Kylie, o casal tem mais 5 filhos. Bom, e a Kylie tinha espinha bífida e acúmulo de líquido no cérebro, o que a deixava com pouca sensação da cintura para baixo, limitando a sua mobilidade, e então ela passou a usar uma cadeira de rodas desde jovem. Mas a Kylie era uma menina ativa nos esportes, e Belinda Jones começou a ajudar a Kylie na Newton High School em 2016. A Kylie gostava de esportes como basquete, até porque ela conseguia usar uma cadeira de rodas adaptada para fazer tais exercícios. E ela era uma garota quieta, mas atrevida, que mostrava um potencial impressionante, segundo as pessoas que a cercavam na quadra de basquete. E ela era participativa desde o início, e quando ela chegou na escola a primeira vez, eles viam o potencial de que ela poderia se envolver até mesmo com Paralimpíadas. Isso focado nos esportes que ela gostava. E a Belinda diz que a Kylie era uma garota ferozmente independente. Entretanto, nos anos seguintes, a Kylie começou a engordar e não parecia mais estar confortável em sua cadeira de rodas. Mas todos que a conheciam diziam que ela continuava sendo uma garota adorável e agradável, e ainda assim havia a sensação de que tudo estava bem. Porém, houve o primeiro bloqueio por conta da pandemia, em março de 2020. Então a equipe da Newton High School começou a fazer ligações para Sarah Jane, querendo informações sobre o bem-estar da Kylie durante esse período. A equipe sempre lidava com a Sarah e jamais falou com o aluno. Então, uma entrada em junho das anotações da escola até dizia: mãe lutando para sustentar Kylie em casa, enquanto faz malabarismos com o trabalho como cuidadora. Nesse ponto, a família pedia comida para a viagem 4 ou 5 noites por semana. E o pai começou a achar que a Kylie estava engordando, e ele até supôs
que ela passou a ganhar mais peso de 13 e 19 quilos. Isso desde março. A mãe dela, Sarah, um dia até brincou sobre as moscas no quarto da adolescente, depois que a Kylie mandou uma mensagem para a mãe dizendo que elas estavam fazendo a cabeça dela. E a mãe respondeu: elas gostam de você, LOL. Então, em setembro de 2020, quando a Kylie completou 16 anos, a Belinda fez uma postagem no Facebook. E ela colocou assim: é aquela época do ano, só que ela é um ano mais velha e eu não acredito que ela tem 16 anos. Feliz aniversário, espero que você tenha um lindo aniversário, muito amor, como sempre. Mas então, quando as aulas começaram, a Kylie não apareceu. E a escola notou essa ausência e começou a ligar para Sarah, questionando a falta de sua filha. E a Sarah explicou que as ausências da Kylie, que a falta de comparecimento às aulas, eram porque sua filha estava resfriada. E ela costumava dizer que esperava que a filha voltasse na segunda-feira seguinte. E ela disse o mesmo em uma ligação gravada no dia 9 de outubro de 2020. Então, no dia 10 de outubro, uma ligação para o 999 foi feita pela avó da Kylie. Minha neta não está acordando! Então os paramédicos foram enviados à casa dela. Aí o paramédico Garrett Wynn Evans chegou liderando o caminho. Ele passou pela porta e a primeira coisa que encontrou era um quarto desordenado, desarrumado e sujo. Depois que ele puxou o edredom, ele foi atingido por um cheiro que não conseguia descrever. Era um cheiro úmido, era um cheiro horrível, como se algo tivesse falecido. Seu pensamento inicial foi de gangrena ou de putrefação de alguma espécie. Então o cheiro o fez vomitar. Foi algo que o obrigou a sair e tomar um pouco de ar fresco. E então as autoridades foram chamadas. Um policial entrou em casa, passou pela sala, entrou no quarto da Kylie e a viu sentada na cama. E o quarto estava escuro. Quando ele acendeu as luzes, ele viu que ela estava sem lençóis. Ela estava em lençóis sujos e havia um cheiro insuportável de podridão. Ela estava sentada em cima de várias almofadas de treinamento para cachorros. A Kylie tinha feridas infectadas que correspondiam com a situação do quarto extremamente imundo. O cabelo da Kylie estava sujo e emaranhado, mas ela não estava com o corpo em um estado deplorável de tanta sujeira. Mas o pior era a pele que estava ulcerada. A Kylie estava pesando incríveis 146 quilos. Havia embalagens de comida e lixo do McDonald's em todos os lugares. Havia um bolo cheio em uma caixa sobre uma mesa, junto com livros, papéis e revistas em frente à cama. Outro detalhe é que também havia um papel pega-moscas cheio de moscas ao lado de um balão de aniversário de 16 anos com cartões. O serviço de ambulância não conseguia acreditar que havia coisas para todo lado. Aquilo era uma verdadeira bagunça. O cheiro era tão horrível que fez com que os profissionais saíssem rapidamente da casa em choque. O policial Leon Donovan então viu garrafas plásticas de leite cheias de urina por toda a sala e havia fezes no chão do banheiro. Quando os agentes funerários levantaram o corpo da cama, o cheiro era tão horrível, era tão desagradável que eles pensaram que iam cair ali mesmo. Então, quando eles a moveram, eles viram larvas se movendo. E o cheiro deixava os profissionais enjoados, meio que paralisados, e eles sentiam que iam cair ali mesmo. Então uma descoberta aconteceu. No momento em que foi removido as camadas de lençol das pernas da Kylie, não computava
que ela estava viva há apenas algumas horas antes. Algo estava ainda pior naquela história toda. Então o policial David Wilson tirou as meias dela para o fotógrafo da cena do crime. Quando ele fez isso, ele percebeu que o tecido da meia parecia fundido à pele, como se fosse um gesso fresco. Os pés dela estavam doloridos e inchados, e o que ele viu não era reconhecível como um pé humano. A pele dos pés da Kylie parecia um balão vazio. Quando o oficial rolou o corpo dela para frente, ele viu moscas voando da parte de trás do corpo em direção ao rosto. Então, ele fechou os olhos e tentou não pensar em quantos estavam saindo. Mas quando ele abre os olhos, ele vê moscas saindo das costas da Kylie e vermes que estavam se alimentando de outras partes do seu corpo. De repente, eles não tinham certeza de quanta pele havia em alguns lugares. Havia carne manchada, vermelha e completamente apodrecida. Então, quando o corpo dela foi levantado, as moscas ficaram perturbadas e eles perceberam que havia muito mais larvas na cama. Tinha uma mesa de bilhar coberta com caixas de suprimentos médicos fechados. Tinha uma lavadora de alta pressão, além de mais bolos, garrafas, televisões, consoles de jogos. E é claro que tudo estava muito sujo, sem contar os frascos de urina empilhados ao lado da cama. Havia muitos absorventes de incontinência enrolados nas pernas dela. Então isso sugeria que algo estava já muito errado ali naquela região, porque havia muitas infecções e eles perceberam que os absorventes foram usados para tapar vazamentos. Vermes bem crescidos também foram encontrados em seu corpo. As unhas dela não eram cortadas há 6 meses. E ela não usava o banheiro há 6 meses, ela não tomava banho há 6 meses. As axilas dela estavam quase pretas e as úlceras estavam tão chorosas e cruas, tão profundas que desciam até os ossos. As autoridades descobriram que nos 3 meses que antecederam seu terrível fim, os pais gastaram mais de 1.000 euros em comida para a viagem. Isso incluiu 62 refeições de fast food em julho de 2020, 82 em agosto e 93 em setembro. Então, quando o pai Alan foi preso, ele afirmou estar chocado com o falecimento de sua filha. Estou chocado que isso aconteceu. Aí, quando ele foi interrogado, ele disse que não era um pai muito bom e que a sua esposa cuidava da Kylie e fazia o trabalho doméstico. Ele disse que a sua filha havia superado a cadeira de rodas e ele achava que não havia fora da cama desde antes do bloqueio. Aí, ele falou à polícia que a família, incluindo aquele, estava comendo comida de fora pelo menos 5 vezes por semana. E questionado sobre a última vez que perguntou a Kylie como ela estava, ele disse: "Eu não perguntei. Sabe, como eu disse, eu não sou a melhor das pessoas, mas ninguém nunca pensa que a sua filha vai acabar assim." Embora ele morasse no mesmo endereço, era a mãe a cuidadora principal e ele não estava ciente das condições de vida da sua filha ou da deterioração do seu estado físico. Ele também foi questionado de quem era a culpa pela Kylie ter entrado em tal estado. Ele respondeu: "É minha e da Sarah." A Sarah disse às autoridades que foi ver como a filha estava na noite anterior ao seu trágico fim. Mas a adolescente, segundo ela, não reclamou de se sentir mal. Então a sua mãe disse que descobriu o corpo doente na cama da garota por volta das 7h45 da manhã seguinte. E ela foi declarada sem vida cerca de 27 minutos depois. Eles foram acusados de homicídio culposo por negligência grave e por causar ou permitir o falecimento de um menor ou uma pessoa vulnerável. E também foi alegado que entre 24 de março e 11 de outubro de 2020, eles não conseguiram garantir que as necessidades alimentares da Kylie fossem atendidas, levando então à obesidade mórbida.
Eles também foram acusados de que não garantiram que ela fizesse exercícios suficientes ou estivesse em condições de higiene, ou sequer um ambiente seguro e limpo. Também foram caracterizados pela falta de saúde física dela e que ela também não recebeu ajuda médica razoável e que isso não foi procurado. Ambos negaram as acusações em uma audiência pré-julgamento no tribunal de Moat Crow e então foram libertados sob fiança para o julgamento que começaria em janeiro de 2023, esse ano. Aí, então, a Sarah decidiu se declarar culpada da acusação quando compareceu à corte em 12 de dezembro. No entanto, o Alun continuou negando o homicídio culposo e preferiu ir a julgamento, considerando que acreditava não ter esse nível de responsabilidade. Com isso, foi definido que a Sarah seria sentenciada em uma data posterior. Quando o julgamento começou, a promotora disse: "Olha, a Kylie Gifford estava vivendo em condições inapropriadas para qualquer animal. Muito menos para uma garota vulnerável de 16 anos que dependia inteiramente de outros para cuidar dela." A cena testemunhada por aqueles que compareceram junto com o estado em que o corpo da Kylie foi encontrado demonstra claramente que essa garota vulnerável, que dependia fortemente de outras pessoas para suas necessidades de bem-estar, foi seriamente negligenciada por não apenas um, mas por ambos os pais, que lhe deviam o dever de cuidar. O relatório do patologista foi revelado aos jurados, que diz que seu estado físico deixava claro que ela não tomava banho há muito tempo, e a promotoria disse que a Kylie faleceu porque seus pais falharam em seu dever de cuidado e isso deu origem a um risco óbvio e grave. As falhas graves desses pais foram escondidas do escrutínio do mundo exterior a partir de março de 2020 por causa do bloqueio nacional durante a pandemia global. Dizemos ainda que a negligência dos pais é tão grosseira que é devidamente caracterizada como criminosa. O policial Liam Donovan, que foi um dos policiais que chegou à casa da Kylie, fez filmagens, passou a câmera junto ao corpo e aí isso foi revelado ao júri também. E o policial David Wilson, que estava na casa de manhã, declarou que estava muito triste com a situação. Ele falou: "Sabe, eu não queria ver o que eu vi. E depois disso eu fiz de tudo para esquecer aquelas cenas. Havia um forte cheiro de amônia, fezes. Foi tão desagradável que eu me senti muito, muito mal fisicamente. Todo aquele lugar era nojento. Sabe, aquilo era para ser um quarto, mas não era. Eu encontrei coisas ali que jamais esperaria ver em um quarto." Outro policial, o detetive Colin Williams, disse aos jurados que absorventes sujos estavam enfiados em todos os lugares, inclusive em partes íntimas do corpo dela. Ele falou, sabe, foi claramente o dejeto humano da Kylie que eles tentaram limpar com absorventes, que com o tempo ficaram secos e com crostas. Esses absorventes estavam lá há algum tempo. No início da sua defesa, o Alan Gifford disse ao tribunal que dava banho e alimentava a Kylie quando ela era muito pequena, mas depois se recusou quando ela atingiu a puberdade, porque ele não se sentia mais confortável com isso. Aí ele disse que a Sarah era responsável por todos os cuidados e que ele não se preocupava com isso. Aí a promotora trouxe à tona o fato de que quando ele foi preso, ele foi questionado pela polícia de quem era a culpa da Kylie ter chegado àquele ponto e ele respondeu: "Minha e da Sarah." Aí a promotora Caroline Rees perguntou se ele ainda via as coisas desse modo e ele disse: "Sim, eu concordo com essa resposta. Eu tinha um dever tanto quanto a mãe dela." Aí a promotora disse: "E você escolheu por preguiça não fazer nada?" E ele falou: "Sim." E ela perguntou: "Você é tão culpado pelo falecimento da Kylie quanto a Sarah?" E ele disse sim. Então o aluno foi questionado sobre as mensagens entre ele e a sua companheira, nas quais ela reclamava de não ter nenhuma ajuda. A Sarah conseguiu um emprego como cuidadora em 2018, então ela trabalhava, cuidava da casa da Kylie. O aluno disse ao tribunal que também trabalhava longas horas para a empresa de mudanças e que ele estava nesse trabalho há muitos anos. Mas ele concordou e aceitou que poderia ter sido um pai melhor se não tivesse feito nada para ajudar a cuidar da sua filha deficiente. Ele disse: "Sabe, eu fiquei preguiçoso, cansado depois do trabalho." Continuando o seu interrogatório, a promotora então começou a mostrar fotos que a polícia registrou na casa logo após a Kylie ter sido encontrada. Aí ela disse:
olha, porque você é um homem preguiçoso, foi por isso que você deixou sua filha deficiente deitada na sujeira, não é? E ele disse, sim. O que é que você fez para ajudar a sua filha com um banheiro? Para que ela pudesse manter a sua dignidade. E ele disse, nada. Eu sou preguiçoso e eu não me importei. A Caroline também comparou as fotos do quarto da Kylie com outros cômodos da casa que estavam muito mais arrumados. E ele perguntou por que a Kylie foi tratada de forma diferente. Ele disse, eu não sei. Aí ela destacou os materiais de limpeza em um armário e perguntou ao aluno por que ele não os usou. E ele disse, porque eu era um homem preguiçoso. Apesar de entender que a saúde da minha filha corria sério risco. E ela disse, corria sério risco de falecimento? E ele falou, não. O Alan disse que a Kylie conseguia se transferir da cama para a cadeira de rodas, a cadeira que ela usava para chegar à cozinha e ao banheiro. Então, quando ele foi questionado pelo seu advogado, David Elias, se poderia ter feito mais para ajudar a Kylie, ele respondeu sim, eu poderia ter feito mais. Aí ele também foi questionado se ele era o melhor pai que poderia ter sido para qualquer um de seus 6 filhos. E ele disse, não, eu só não sou muito bom nisso. O advogado de defesa dele alegou no tribunal que a Kylie foi decepcionada pelos serviços sociais e de saúde. Essa menina recebeu alta da fisioterapia em 2017, no mesmo ano em que uma assistente social concordou com a Sarah que não havia função para a equipe de menores com deficiência. Aí no ano seguinte, a Kylie foi dispensada de um serviço de dietética e a Sarah, a mãe dela, não marcou uma nova consulta. Depois, o entomologista forense Emmert Whitaker disse que as condições no quarto da Sarah eram ótimas para a colonização de moscas domésticas. E ele falou, o fato delas estarem tão intimamente associadas ao corpo e serem mostradas dentro das dobras da pele me faz acreditar que no ponto quando chegamos, elas estavam se alimentando do próprio corpo. E essas moscas são atraídas por feridas como úlceras de leito. E ele disse que estimou a temperatura na sala para tentar envelhecer as larvas. E se as larvas estivessem se desenvolvendo no corpo enquanto ela ainda estava viva, obviamente a temperatura seria muito mais alta, porque a temperatura do corpo humano é bastante quente. Então, a estimativa que ele usou no caso em particular foi baseada no desenvolvimento das larvas em um ser humano vivo. Ele disse, a minha estimativa foi de 48 horas, como o tempo mínimo em que elas passaram se alimentando no corpo e na cama. Aí ele disse ao tribunal que examinou os papéis das moscas no quarto da Kylie. Um lado do quarto tinha pelo menos 60 moscas domésticas e outro lado havia pelo menos 50. Aí os jurados ouviram que o falecimento oficial dela foi resultado de inflamação e infecção em extensas áreas de ulceração decorrentes da obesidade e das suas complicações e imobilidade em uma menina com espinha bífida e hidrocefálica. David Nevin disse que era irônico que a Sarah fosse uma cuidadora e ele chamou o pai, o Alan, de um desperdício preguiçoso de espaço. Aí o juiz Jussie Griffiths disse, não há dúvidas de que esse caso passa dos limites da custódia. O assunto foi sem dúvida extraordinariamente angustiante. O júri de 8 homens e 4 mulheres levou 7 horas e 10 minutos para chegar a um veredito unânime. Então, o Alan foi considerado culpado de homicídio culposo por negligência grave. Ele não reagiu quando o veredito foi lido. Aí o juiz deu aos jurados uma isenção de 10 anos do serviço do júri. Um porta-voz do Conselho do Condado disse que uma revisão de prática infantil seria realizada pelas autoridades locais e que envolveria todas as agências relevantes, seguindo uma estrutura estatuária clara. Logo depois disso entrou o mês de março e então a sentença foi anunciada nos primeiros dias, tanto para o pai como para a mãe. O juiz então disse, eu não aceito que este seja um caso de lapso. O padrão de atendimento foi inadequado por muito tempo antes do falecimento. Isso foi criminoso.
ambos os réus negligenciaram completamente obter ajuda do que a Kylie precisava e às vezes ignoraram a ajuda quando oferecida. Então ele condenou a Sarah a 6 anos e o Alun a 7 anos e 6 meses. Bom, a ex-comissária infantil do País de Gales, Sally Holland, disse que as circunstâncias terríveis em que fizeram a Kylie falecer transformaram esse em um dos casos mais horríveis em que ela enfrentou nos 25 anos de serviços infantis. Ela disse: a revisão vai analisar se houve oportunidades perdidas de falar diretamente com a Kylie. O detetive inspetor Jonathan Rees disse: as circunstâncias do que aconteceu com ela foram trágicas e seus pais terão que viver com esse papel que desempenharam pelo resto de suas vidas. Aí a diretora assistente Tracy Howard também teve que vir a público e disse: nenhum menor deveria ser submetido ao tratamento horrível que a Kylie Tifford recebeu antes da sua terrível tragédia. A negligência consciente e prolongada por aqueles que deveriam ter cuidado dela é incrivelmente angustiante. E ela diz que uma revisão e investigação no serviço social não vai deixar pedra sobre pedra. Um outro porta-voz do conselho também teve que vir a público, porque mais uma vez isso pegou super mal pro serviço social, que dia após dia se veio um escândalo. E aí ele disse, sabe, vai rolar sim uma revisão de prática infantil, a autoridade local vai entrar em cena, todas as agências relevantes vão ter que ser verificadas, nós vamos analisar tudo e nós vamos seguir toda a linha estrutura, nós vamos ver todos os protocolos, todos os passos, vocês vão ver claramente. Aí ele também disse que a Kylie escorregou completamente, acrescentando que o número de pessoas muito grande deveria ter se envolvido quando uma garota de 16 anos estava em um estado grave, com uma deficiência grave, então o número tinha que ser numeroso, mas de repente, ainda assim, ela conseguiu sair do radar. Eu acho que alguém na linha poderia ter apertado um botão. Aí ele tentou culpar terceiros também, dizendo que questionava porque alguém na comunidade não notou nenhum sinal de alerta. Ela conversou com as pessoas nas redes sociais, ela certamente conversou com a escola, mesmo que não tenha frequentado. Os médicos deveriam ter providenciado algo para a sua espinha. Dado o envolvimento dela de antemão, efetivamente, havia muitas pessoas na comunidade que poderiam pelo menos ter dito: alguém conversou, viu ou visitou a Kylie? Aí ele disse também que durante a pandemia, presumivelmente, ninguém estava entrando naquela casa e ninguém estava dizendo que aquela era uma menina que estava em risco. Aí ele também disse, olha, a qualquer momento, se alguma agência estivesse mais próxima dela, como a polícia, os médicos ou a escola, eles poderiam ter feito um encaminhamento para os serviços sociais a qualquer momento, sabe? Eu não acredito que tenham feito isso. Aí ele foi questionado sobre o que poderia ter sido feito para impedir que casos semelhantes aconteçam. Ele falou, olha, não há o que possa ser feito. Eu receio dizer sem rodeios, mas nós podemos melhorar as coisas. Talvez não haja nenhuma pessoa em particular para culpar aqui, exceto os pais. Tipo, de repente o tom do discurso de culpar toda a sociedade começou a mudar. Aí ele falou assim, certamente há muito que ser lembrado e aprendido. No final do dia devemos nos lembrar que os menores nem sempre podem falar por si mesmos. Aí numa outra fala ele veio ainda com um tom mais brando, dizendo que ele achava que, embora a tragédia da Kylie tinha sido muito negligenciada, a tragédia poderia ser muito mais triste do que ruim, porque os pais pareciam um pouco sobrecarregados e incapazes de entender aquele nível e de saber o que fazer. Aí ele falou, sabe, eles disseram que a Kylie era uma garota muito obstinada, então ela enfrentava, insistia, mas eles deveriam ter cuidado dela, não importa o que acontecesse, porque essa é a responsabilidade dos pais. É possível que ela tenha escapado da rede de serviços sociais durante o confinamento, mas também talvez ela tenha sido inevitavelmente perdida porque não foi considerada em risco e a casa não foi considerada um lugar perigoso. Mas depois de todo esse show constante de relações públicas, os conservadores galeses, os políticos, disseram que o que aconteceu com a Kylie era claramente evitável e que ela foi traída por pessoas descuidadas e negligentes. O porta-voz dos serviços sociais conservadores, Garrett Davis,
acrescentou o seguinte: nós temos que ver aqui se houve falha por parte da autoridade local e do Conselho de Saúde em relação a esse caso, porque nós não podemos permitir que más práticas continuem. Nós vimos que a pandemia foi usada como desculpa pelo Conselho de Bridgerton no caso de Logan Margone. Essa é uma situação inaceitável e certamente eu espero que não seja usada pelo condado durante a prometida revisão da prática infantil. O membro do Senate Russell George de Montgomeryshire acrescentou que aquele era um caso de partir o coração, em que um menor com deficiência foi terrivelmente decepcionado por membros da família que deveriam cuidar dela. Ele também disse: eu acredito que esse caso destaca um dos impactos negativos das políticas de bloqueio que cortam severamente as pessoas vulneráveis das linhas de apoio, não apenas como amigos, vizinhos e outros familiares, mas também as autoridades sociais e de saúde. Bom, o antigo treinador da Kylie, Steve Cox, disse: ela era uma garota maravilhosa. Nós costumávamos jogar cartas e ela conseguia trapacear melhor do que eu no final. Ela era uma descrente brincalhona e ela jogava jogos de tabuleiro como Jenga, sinuca. Ela trapaceava na sinuca também. Ela dava uma tacada, eu virava as costas e quando olhava em volta havia algumas bolas faltando e ela me dava um sorriso maroto. Ela foi muito agradável, foi uma alegria trabalhar com ela. E foi uma pena nós não podermos ter trabalhado com ela um pouco mais, porque ela foi uma garota muito impressionante. Eu queria que tivéssemos colocado a Kylie mais alta na escada do esporte para deficientes físicos, porque eu diria que ela poderia ter chegado na Paralimpíadas em um empurrão. A Kylie foi às sessões de treinamento do Steve quando tinha 10 e 12 anos. E o Steve disse que ele e outras pessoas dos círculos de basquete de cadeira de rodas achavam que ela era uma possível estrela do futuro. Ele falou assim, sabe, os estágios iniciais do basquete em cadeira de rodas são realmente difíceis, mas a Kylie certamente se adaptou como um pato na água. Eu vi o potencial para marcar uma cesta e a competição entre mim e ela, e eu não conseguia vencer. Sabe, ela sempre foi tão determinada, além de ser amigável e sociável. Ela também sabia que eu não era muito técnico, então ela teve um grande prazer em me ensinar a usar um telefone celular, pois qualquer pessoa da minha idade sabe que é um desafio, e ela me tratou como homem das cavernas. Depois de deixar o basquete, a Kylie e o Steve se cruzaram novamente quando ele estava envolvido no clube juvenil local que ela frequentou quando tinha 14 anos. Ele falou que naquela época ela estava um pouco mais quieta e retraída em comparação com a garota com a qual estava acostumada. Ele disse, sabe, ela tinha muito prazer em me rebaixar e me divertir. Eu lembro do sorriso atrevido dela, a parte da corda dela, a determinação, a força interior, e ouvir a natureza terrível do que aconteceu posteriormente, sabe, com um dos meus alunos, é difícil, porque eu me lembro dela com tanto carinho. Ele falou, foi horrível para mim ter que ler sobre isso, sabe, especialmente porque é alguém que você conhece. A primeira coisa que você se pergunta é, eu poderia ter feito mais? Mas depois de um tempo eu vi que eu fiz tudo o que eu pude. Eu fiz absolutamente tudo o que eu pude. Eu acho que esse caso ele abre uma sequela de discussões, inclusive essa questão aí dos bloqueios, porque realmente os bloqueios foram usados como justificativa para barbaridades sem precedentes. Recentemente eu estou vendo matérias, inclusive aqui em veículos nacionais, veículos de alta circulação aqui no Brasil, que estão dizendo, a gente considerou que certas coisas que aplicávamos na época da pandemia realmente não funcionavam. Sendo que na época, quando haviam pessoas que questionavam certas decisões e as suas funcionalidades, a imprensa massacrava. Especificamente porque na pandemia houve muita movimentação financeira para uma parte da indústria que se beneficiou claramente do que estava acontecendo através de produtos específicos que foram vendidos em massa em todo o mundo. E tudo isso com o apoio da demoníaca imprensa que nós temos nesse mundo nosso, que é nojento. Quem é da área da saúde, da área da psicologia, sabe do que eu tô falando quando se tratam de estudos. É muito fácil eu pegar um estudo que alguém fez e formar uma manchete com ele e tornar aquele estudo verdade absoluta, quando na verdade eu estou desconsiderando que há uma série de outros estudos envolvendo uma questão, estudos com muito mais tempo, estudos com muito mais profundidade,
estudos com muito mais apoio, mas que simplesmente não recebem apoio da imprensa. Então as pessoas veem certas coisas e pensam, isso aqui é uma regra, porque um cientista está apoiando, está em toda a imprensa. Existem várias questões, inclusive de alimentação, que isso aqui é uma coisa também, quem é nutricionista sabe do que eu estou falando, que muitas vezes a imprensa, tal alimento pode fazer mal para a sua saúde. Só que essa manchete, que está se baseando em um estudo em particular, está desconsiderando outros estudos, e muitas vezes isso acontece por motivos financeiros ou então motivos de agenda política ou ideológica. Vocês não têm noção de como esse mercado de estudos é uma máfia. Existem estudos sérios, mas também existe uma porção de estudos altamente comprados, que uma pessoa basicamente chega e fala, olha, eu vou financiar um tal estudo porque eu quero que você chegue nesse resultado. Isso acontece. Gente, não ache que cientistas, não pense que ali só tem pessoas honestas, porque tem muita gente, literalmente, pessoas que se vendem por migalhas. Não precisa nem ser por muitos milhões, mas é por pouco mesmo. Pessoas que literalmente criam, que manipulam para chegar em resultados específicos. E esses resultados se tornam manchete no mundo todo. Aí depois, como tá acontecendo agora, muitas coisas estão caindo por terra. E aí tá todo mundo fingindo de conta que, tipo assim, ninguém questionou isso no passado. Quando houve sim um questionamento, acontece que muitas vozes foram silenciadas. E uma das consequências dos bloqueios extremos é esse caso aqui da Kylie. Quando você simplesmente muda, que foi o que aconteceu no mundo todo, de um dia para o outro, nós acordamos, ninguém mais sai, ninguém mais trabalha, todo mundo fica em casa. Aí você vê pessoas que precisam desse tipo de rotina, porque a situação da Kylie é muito grave quando você olha que, basicamente, o único vínculo social que ela tinha era o que ela recebia na escola, já que os pais dela eram totalmente ausentes. Quando esses bloqueios aconteceram, simplesmente os mais vulneráveis não entraram nessa conta. As pessoas no poder e as vozes de influência simplesmente não raciocinaram, o que vai acontecer com quem não pode ficar em casa o tempo todo? Obviamente, nós temos respostas para essas perguntas agora. Eu sei que muita gente deve estar pensando que, especificamente, eu andei pegando de propósito casos que envolvam serviços sociais, mas eu digo para vocês que é pura coincidência. Eu gravei aquele caso da família Knorr, né, a Teresa Knorr, a mãe dos horrores, lá tá aparecendo aqui pra vocês, o ano passado. Então, quando ele foi lançado, logo depois foi exibido o vídeo da Victoria Klimb e depois o caso do Arthur. Todos esses casos acabam envolvendo menores que foram vitimizados por adultos e que o conselho, o serviço social entrou no meio da história e não fez nada para ajudar esses menores. E aí, coincidentemente, também eu acabei pegando esse caso e gravando. Então a gente está tendo na sequência porque realmente não foi nada planejado. E o mais curioso aqui é que, tirando o caso da Teresa Knorr, todos os outros também se passam no Reino Unido. E um detalhe em comum nesses casos aqui que se passam no Reino Unido é que depois que os menores perderam as suas vidas das piores formas possíveis, o que aconteceu? Vamos revisar o conselho. O caso da Victoria Klimb gerou um gasto de 2 milhões de euros na revisão. O caso do Arthur rolou revisão também. E esse caso agora também vai ter mais revisão. Eu quero simplesmente perguntar, o que é que fazem nessas revisões? Porque claramente essas revisões não estão funcionando. O caso do Arthur é super recente. É um erro atrás do outro, e tudo que eles dizem depois que isso acontece é: nós vamos fazer uma investigação. Acha que alguém engole mesmo essa história de investigação, sabe? Quando aquele especialista disse: os vizinhos não viram nada, é claro que os vizinhos não viram nada, a garota ficava trancada no quarto o dia todo, como eles iam ver? Gente, se isso acontecesse aqui na minha rua, eu também não ia ter culpa nenhuma. Primeiro, porque eu mal vejo os meus vizinhos. Segundo, como é que eu vou saber que tem uma garota que está apodrecendo dentro do quarto? A cara de pau dessas autoridades de simplesmente querer culpar a comunidade. Ai, deviam ter chamado o serviço social. Nossa, como se isso desse tão certo, né? Porque o caso do Arthur, o serviço social foi chamado. Essa foto aqui foi dada para o serviço social. E o que aconteceu? Nada. Simplesmente deixaram o garoto nas mãos de duas pessoas cruéis. O caso da Victoria tinha provas
fotos piores do que essa do Arthur, e o conselho também não fez nada, pelo contrário, disse que ela estava feliz. Então, como eles têm a coragem de dizer que, tipo, se tivessem nos chamado, nós teríamos feito alguma coisa? Mentira! Mentira, não tinham feito nada. Aí, se tivessem aparecido, vocês iam dizer de novo a mesma coisa. Sabe, os profissionais deveriam ter feito, não entendemos por que não fizeram. Me poupe. Dizer claramente, sabe, como se eles fossem uma instituição de confiança, uma instituição que quando são chamados, eles socorrem as pessoas, é rir na cara da sociedade, principalmente de nós que estamos vendo uma série de casos que o comportamento é exatamente a mesma coisa. O conselho é chamado, não faz nada, alguém perde a vida. Nós vamos fazer uma revisão para entender o que está acontecendo. Não vamos deixar pedra sobre pedra. Tá. Todas as pedras estão no mesmo lugar. É isso claramente o que está sendo dito. Uma reforma precisa acontecer nesses serviços sociais. Alguma coisa está muito errada nessa engrenagem. Além da ausência total de comunicação, eu não sei se há poucos funcionários para lidar com essas situações, ou eu não sei se eles são treinados o suficiente para identificar o que realmente pode ser considerado um perigo. Sem contar que nesse ponto aqui nós temos um agravante que é pior do que os outros casos. É o fato da idade da Kylie. Ela tinha 16 anos. Ela estava em mais desvantagem do que o Arthur ou a Victoria estavam. Porque, gente, vamos ser francos aqui. Se você ouvir agora que um bebê está passando em uma situação complicada e uma menina de 16 anos também está numa situação complicada em casa, e aí a pessoa diz, olha, tem esses dois casos aqui, mas infelizmente hoje você só vai poder olhar para um desses casos. Você só vai poder ir em uma das casas, você só vai poder verificar um desses menores. Qual deles você vai escolher? O de 16 anos ou o de 3 anos? É óbvio que todo mundo vai escolher o de 3 anos, tá? E eu falo isso com sinceridade. Eu escolheria o de 3 anos, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é menor, coitado, mais urgente, não tem como se defender. Um de 16 anos, né, tem acesso ao celular, de repente consegue se locomover, consegue pedir socorro, bater na janela, tem muito mais chances do que um de 3 anos. A gente acaba realmente pensando nisso porque nós avaliamos a condição física, o tamanho, a vida de um indivíduo de 16 anos, considerando que um de 3 anos mal sabe falar. Então um de 3 anos tem mais chances de ser ajudado do que o maior. Essa é a verdade. Infelizmente é assim que as coisas são. Não é culpa de ninguém, mas é realmente como as coisas funcionam. A gente tende a se comover mais e socorrer mais quando estamos falando de menores, porque menores são desprovidos de força física e de qualquer tipo de autodefesa realmente significativa. Então o caso aqui, ele reflete um outro lado. Um lado que é completamente sistêmico, que é a dificuldade em reconhecer que o indivíduo de 15, 16, 17 anos pode estar precisando de ajuda, que ele pode sim ser mais velho, que ele pode sim ter uma estrutura corporal grande, mas que ainda assim, de alguma maneira, ele não consegue se defender. Sejamos francos, a verdade é que se uma pessoa não estiver muito munida com capacidades físicas, ou então com uma ferramenta de fogo em casa, pode ser que ela não sobreviva a um ataque, tá? Porque essa é a realidade. Gente, qualquer um vai ficar muito vulnerável se o indivíduo, tá, entrar com um facão na sua casa agora e começar a correr atrás de você. Você pode ter o tamanho que for, se você não tiver uma habilidade ali, um certo manejo, sabe, umas habilidades de chutar, de derrubar, de jogar o indivíduo no chão, você vai dançar também. Porque quando outra pessoa está com alguma ferramenta perigosa, quem está completamente desarmado de qualquer tipo de instrumento físico de proteção, não vai ter chance, seja adulto ou seja menor. A questão é que a situação aqui, ela não se enquadra em um ataque específico assim. A situação é de alguém que está sofrendo maus tratos, de um menor que está nas mãos de indivíduos negligentes ou então de adultos perversos. E eu particularmente vejo aqui uma diferença também dos outros casos, incluindo do caso da Teresa, que é americano. Eu não caracterizo esse caso como perversidade dos pais, porque esse caso aqui não há relatos nem indícios de maus tratos. O caso do Arthur, os maus tratos ali são terríveis. Vocês viram o vídeo, ele mal conseguia arrumar a caminha dele, que era no chão da sala. O caso da Victoria nem se fala, era uma tortura violenta.
da Teresa Knorr também. Esse caso não tinha. Então esse caso aqui, a negligência, ela é muito mais complexa, mas ela também é muito diferente, porque o nível de urgência nessa situação também pode não ser tão considerado quando você ouve que alguma coisa errada está acontecendo em um lar e que há maus tratos. Quando, por outro lado, você ouve uma situação, bom, não é exatamente maus tratos, talvez é um lugar onde a casa não está bem cuidada, o menor não está sendo bem cuidado, mas ele especificamente não está sendo maltratado. As questões, os níveis de urgência aqui, eles são muito diferentes e, obviamente, isso fará com que os profissionais que estão à frente dessa linha tomem uma decisão de quando ou se vão realmente levar aquilo a sério ou avaliar até mesmo o contexto da situação. Inclusive, eu acho que é por isso que, obviamente, o fato dela não ter retornado à escola, que fez com que os profissionais que trabalhassem na escola, que ao que aparenta, não chamaram as autoridades. Ou, se chamaram, especificamente as autoridades, então, serviços sociais, que ainda nós não sabemos, né, se eles foram chamados ou não de fato, mas se eles foram chamados, eles disseram, tipo, o que ouvimos aqui é que não é bem maus tratos, isso não tá aparecendo, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas não há um histórico de violência nessa casa. Então, há toda essa questão aqui para analisar, porque isso revela um sistema de fragilidade que vai além até da própria incompetência dos serviços sociais, mas sim do que as pessoas realmente avaliam como perigo, e isso é basicamente porque uma coisa ela vai ser muito mais constatada quando, infelizmente, mais situações assim ocorrem. É isso. Quando as leis nasceram de tragédias, uma tragédia que nunca tinha acontecido, então ninguém se preparava para aquilo. Quando uma tragédia acontece, você vê, agora uma lei foi aprovada para lidar com isso, para evitar aquilo. Infelizmente é assim que as coisas acontecem e funcionam. Ninguém acorda pensando, vamos criar uma lei, bom, depende, né? Mas vamos criar uma lei para inibir qualquer tipo de situação que vai acontecer assim lá na frente e tal, porque de repente o maluco pode fazer isso. A maior parte das pessoas, realmente, quando envolve a segurança em si, ninguém pensa nisso, porque também ninguém imagina as possibilidades horrendas que podem surgir de um indivíduo perverso. Mas eu acho que exatamente o que caracteriza essa história é a negligência. Se você olhar, ou melhor, vamos partir do ponto de vista da negligência emocional, que ela envolve a falta de atenção às necessidades emocionais e desenvolvimento de um menor. E isso pode assumir várias formas, incluindo permitir uma independência inapropriada para as necessidades de desenvolvimento de um menor. Então ela pode ser definida como um padrão de relacionamento no qual as necessidades afetivas de um indivíduo são consistentemente desconsideradas, ignoradas, invalidadas ou não apreciadas por um outro significativo. Então, pessoas em famílias negligentes são emocionalmente desconectadas umas das outras, comportando-se como se vivessem em planetas diferentes. Os pais podem ter problemas para entender as necessidades de amor, afeto, proximidade e apoio de seus filhos, ou então podem se sentir muito sobrecarregados ou impotentes para atender a essas necessidades de forma consistente. Então, os pais negligentes geralmente vêm de famílias nas quais, quando menores, foram ignorados ou negligenciados também pelos próprios pais. Aí é um ciclo repetitivo que se repete como nessa história aqui. Eles também podem não ter relacionamentos adultos emocionalmente satisfatórios. Então, são forçados a confiar em si mesmos para obter apoio, com medo de suas próprias necessidades de dependência, e são relutantes em admitir essa dor. São pais altamente ambivalentes sobre as necessidades de seus filhos, principalmente quando eles estão sofrendo, chorando ou procurando apoio emocional. Infelizmente, esses pais podem sentir ciúmes ou ressentimento de seus filhos e podem percebê-los como excessivamente exigentes e impossíveis de satisfazer. Eles podem estar tão preocupados com suas próprias necessidades que nunca consideram o ponto de vista dos filhos. Alternativamente, eles podem sentir tanta raiva e ressentimento por ter filhos que simplesmente os ignoram. Então, para muitos menores, a negligência afetiva vai ter consequências devastadoras, incluindo a falha no crescimento, o atraso no desenvolvimento, a hiperatividade, a agressividade, a depressão, a baixa autoestima, até mesmo provocar fugas de casa, o abuso de substâncias e uma série de outros distúrbios emocionais. Esses menores se sentem não amados e indesejados. E muitas vezes eles
vão se esforçar para agradar os outros ou vão se comportar mal para receber a atenção que desejam. Então eles podem se afastar das pessoas e podem parecer indiferentes e indiferentes. Muitas vítimas têm medo da proximidade emocional e evitam a intimidade nos relacionamentos. E eles acabam correndo o risco de ter problemas emocionais durante o resto de suas vidas. O grau de negligência e vulnerabilidade individual, aparentemente, acaba afetando toda a magnitude das consequências. O pior é que os casos graves de negligência geralmente são fáceis de detectar, principalmente quando o desenvolvimento do menor está muito atrasado ou mostra evidências de falhas no crescimento. Detectar não significa especificamente que alguém vai fazer alguma coisa, mas significa que alguém está percebendo. A negligência infantil resulta nos atos de omissão ou de comissão. E fatalidades por negligência acabam representando de 30% a 40% dos falecimentos causados por maus tratos infantis. Isso em estatísticas mais antigas. Só em 2021, cerca de 4,8 menores faleceram por dia de negligência, outras coisas, só nos Estados Unidos. E este é um aumento constante desde 1998, quando cerca de 3,13 menores nos Estados Unidos faleciam todos os dias devido à negligência. Agora, em particular, menores com deficiência são pelo menos 3 vezes mais propensos a serem negligenciados do que seus pares sem deficiência. Aí nós entramos aqui na questão da obesidade, que também gera um debate gigantesco, que eu não vou me aprofundar aqui. Eu planejo, não sei quando vou fazer, mas há um caso de uma moça obesa que eu quero fazer, é uma ativista nos Estados Unidos, eu quero cobrir a história dela, porque ela é uma moça completamente sem noção. E quando hoje em dia a obesidade ela está sendo romantizada na imprensa, como se fosse um estilo de vida, sendo que não é, porque a questão aqui é que nós não estamos falando de pessoas magras, nós estamos falando de peso saudável. Essa é a questão. Normalmente, quando você pega casos de obesidade infantil, desculpa, mas eu vou falar. A maior parte dos culpados está nos pais. Desculpa, mas é isso aí. Antes de eu pegar esse caso, eu estava lembrando de uma história e eu estava pensando justamente nisso. Que os casos de obesidade infantil estão sempre relacionados a falhas dos pais. Eu lembro de um caso em particular que eu trabalhei, que a obesidade do menor, do menino, era culpa da mãe, mas era culpa dela. Eu me lembro claramente de que ele tinha ido para a casa do pai, eles eram separados. O fim de semana, todo mundo sabe, quando vai para a casa do pai ou para a casa dos avós, o que acontece? Comida desenfreada, fast food, cinema, aquela coisa normal. Nisso, o peso dele era extremo, ele era obeso. E ele tinha 13 ou 12 anos. E aí, ela fez chocolate caseiro. E eu lembro claramente dela, ai, pode comer tudo, porque eu tô guardando pra ele comer quando voltar. Na hora que eu vi isso, eu falei, meu, essa mulher é sem noção. Como assim, quando seu filho voltar? Você não precisa guardar pra quando ele voltar. Ele já tá comendo tudo e muito mais na casa do pai. Aí depois diz, ai, mas já tentei com uma nutricionista aplicar uma dieta. E eu penso, agora eu entendo porque que a dieta não funcionou. Porque ela se doía se não guardasse doces pro menino. E o pior é que ela era obesa também. Então, eu, inclusive, às vezes pensava, será que ela não quer manter ele com peso desta maneira para não se sentir sozinha nessa? Porque ela, no final dos contos, não era uma mãe tão boa assim, não. Quando eu fui analisar mesmo, quando você vai juntando uns pontos aqui, você vê certas atitudes, você fala, mãe de fachada. O poder, o controle, está nas mãos dos pais. Existem dezenas de relatos de menores que, por algum motivo, às vezes aconteceu um luto, porque isso acontece, começaram a engordar e de repente os pais falaram, não, isso aqui não tá certo, entraram com uma nutricionista, fez uma mudança radical na alimentação e aí colocou o garoto nos trilhos ou a menina nos trilhos, porque isso é o que tem que acontecer. Só quem já passou por obesidade sabe as consequências disso, principalmente do bullying. A questão é que as oportunidades sociais para o indivíduo que está sofrendo com obesidade tende a ser muito menor do que alguém que está com peso saudável. As possibilidades também são muito mais contidas. Nós estamos falando de pessoas que terão suas vidas limitadas e afetadas por conta do próprio peso. Isso não é saudável, isso não é legal, isso não é bom para o psicológico. É claramente fundamental e todo mundo que trabalha com isso, principalmente atendendo menores que estão passando por isso, que estão procurando terapia porque estão lidando com humilhação na escola,
A primeira coisa lá que eu já olho e falo, eu preciso é conversar com esses pais, porque eu tenho que entender aqui de onde a tamanha negligência saiu, porque a culpa é deles, a culpa é claramente dos pais nessas situações. Não sabem fechar a geladeira, não sabem colocar limites. Ai, mas ele quer comer, eu deixo com fome. Não, não, gente, dieta não é passar fome, não é isso. É ter uma alimentação saudável e é cortar muitas coisas que, principalmente, a gente já tem um erro que eu já conheci. Eu lembro de um caso uma vez que tinha uma bebê, era uma bebê. Olha, gente do céu, eu lembro, assim, eu ficava perplexo. Os pais dela gastavam uma grana. Eles achavam lindo quando eles contavam isso. Eles gastavam uma grana. Os três eram viciados em refrigerante. Os três. Eles gastavam uma grana porque todo dia o marido saía e comprava uma garrafa de Coca-Cola. Então ela e o marido tomavam sozinhos. E a bebê só gostava de tomar Fanta. Então ela comprava uma garrafinha ou uma latinha de Fanta laranja, que era só o único sabor que ela gostava, e colocava na mamadeira. E a bebê tomava como se aquilo fosse leite. E ela me contando, ai, aquela não gosta, sabe? Ela só toma isso, então eu dou. Olha que lindo, a laranjinha. Gente, eu olhava assim. É que a pessoa era muito gentil, sabe? Foi muito gentil comigo, então eu não tenho nada que reclamar dela. Mas eu olhava assim e pensava, você é louca, sabe? Mas ela era uma pessoa muito maravilhosa, não tem nada do que falar, realmente. Mas eu pensei, meu, que noção é essa desses pais? Não tem noção! Não tem noção todo dia. E o pior, quando eu conheci a bebê, já estava nesse hábito 2 anos. Eu pensei, até quando esses rins vão funcionar? Porque isso é um vício que não vai parar. A pessoa acha o quê? Quando a bebê fizer 5 anos, vai dizer, mãe, chega, enjoei desse sabor Fanta laranja, não quero mais. Não, não existe isso. Eu gosto muito de suco de uva, aquele mesmo que vem em garrafa, que é, né, a gente tende a acreditar que é uva pura ali. Eu gosto muito de suco de uva. Sempre gostei, é minha uva favorita, e até hoje, se eu pudesse, tomaria o suco de uva todo santo dia. E eu sempre tomei muito. E eu nunca enjoei. E desde pequeno isso. Então, assim, não existe isso, essa expectativa ainda mais em um negócio cheio de açúcar, com inúmeras químicas, que o menor simplesmente vai falar, não quero mais tomar isso aqui, sabe? Agora é só suquinho de laranja, água, tô fitness. Não vai acontecer. Uma conversa muito séria tinha que ser realizada com os pais para determinar que existem certos alimentos que não podem chegar à boca dos seus filhos antes dos 5 anos de idade. Eu falo sério aqui. Não se pode dar refrigerante para um bebê. Não se pode alimentar um indivíduo que está sofrendo com obesidade com refrigerantes. Eu estou falando pelo menos aqui de menores, de adultos aí cada um faz o que quiser, tudo bem. Mas nós estamos falando de menores aqui. Algo tem que ser feito, porque senão é eles que vão sofrer lá na frente. E eu falo por experiência própria, por pessoas que eu já atendi, que mencionam esses problemas, que olham para o espelho e não se agradam da aparência. E a dificuldade em emagrecer é muito grande, porque a gente sabe que ninguém emagrece da noite pro dia, então isso é triste. E tudo seria mais fácil se os pais tivessem feito alguma coisa na infância. É hora de fazer alguma coisa. Você tem um filho que está sofrendo com isso, é hora de você agir agora. Não deixe que ele se torne um adulto, porque no final das contas, esses menores vão se tornar adultos e vão se ressentir com os pais. Sabe? Porque eles vão olhar e falar, sabe, meu pai podia ter me dito não, mas deixou que eu fizesse o que eu queria. Agora, uma outra questão focada nesse caso em particular, se esse homem não queria ser pai, então por que constituiu uma família de 6 filhos? Ou ele achou que queria ser pai, quando finalmente se tornou, descobriu que isso não era pra ele. Outra coisa, eu me perguntei, que tipo de relacionamento ele tinha com a esposa, porque gente, na mesma casa, não visitar a filha. Como era o relacionamento dessa família como todo? Como essas pessoas se viam no dia a dia? Ou tava todo mundo debaixo do mesmo teto só para economizar o aluguel? Isso aqui pode ser chamado de tudo, mas menos de família. Provavelmente o casamento desses dois estava destruído. E esses filhos não tinham nenhuma ligação entre si, porque não é provável que algum irmão não tivesse olhado para aquilo e falado, olha, isso aí não é saudável. Agora eu penso que essa situação reflete exatamente o que é cada um por si dentro de um lar. Porque eu realmente acho que, pelo que saiu no julgamento, ela não sofria maus tratos. Então, ela simplesmente vivia daquele jeito. E, obviamente, esse jeito não apareceu de um dia para o outro. As coisas foram ficando sujas e mais sujas e piores e piores e piores e foi ficando daquele tamanho. Ou seja, foi progressivo. Que ele foi se acostumando e a mãe também foi aceitando. Chegando ao ponto da mãe olhar para a filha e pensar, sabe, é normal minha filha viver nessas condições. E a própria Kaylee ter essa mesma impressão. Eu acredito francamente que o pai e a mãe não viam um risco real. E
Penso que nem mesmo a própria Kaylee. E eu acredito nisso porque eu já vi muitos casos de perto de acumuladores compulsivos. Ou obsessivos compulsivos, pessoas que têm caixas até o topo, gente que convive com papel, lixo e tudo ao seu redor, bichos passando, voando, animais falecendo dentro de casa e ainda assim acha que aquela vida é maravilhosa. E muitas vezes quem vive dentro dessa mesma casa acaba aceitando aquilo como normal. Talvez a mãe, talvez a Sarah chegou naquele e disse, vamos tomar banho? Ela disse, hoje não. Aí no segundo dia, vamos tomar banho? Hoje não. Depois, hoje não, hoje não, hoje não. Até um dia que ela falou, sabe, não vou mais perguntar. Pra mim esse caso, no final, só leva a uma grande definição. Uma definição que quando você ouve, você não avalia perigo. Você não avalia consequências. Você pensa, é mais ou menos isso. É literalmente olhar para um caso onde o indivíduo não é maltratado, mas também não é bem tratado. E aí, todo mundo pensa, não é tão ruim assim. Mas esse caso mostra que pode ser tão pior quanto. A parte mais difícil para o menor com obesidade é que ele cai nessa faixa de obesidade e muitas pessoas culpam o menor e o fazem se sentir como se ele tivesse que se defender constantemente. Todo mundo olha pra ele e fala, por que você não para de comer? Por que você não fecha a boca? Sendo que ninguém nunca pergunta aos pais, sabe? Desculpa, mas deixa eu falar, por que o seu filho é tão grande? Onde é que vocês estão errando aqui? O grande entendimento dessa situação toda é que deixar o seu filho comer demais pode não ser tão diferente de deixá-lo falecer de fome. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de corte, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!